Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Alexandre, aqui do NUPECI. Hoje a gente vai começar mais uma atividade. Eu sou a Evelyn, né, do NUPECI também, e hoje a gente vai começar uma outra oficina aí, né, seguindo o cronograma que a gente tem. E aí, hoje a gente trouxe o Bruno aqui para auxiliar a gente na construção de bancos de pneu. Bom dia a todos, eu sou Bruno, sou da Zona Norte e um tempo que eu trabalhei aqui na Zona Sul, conheci a galera do CITA, fiz alguns trabalhos com eles, integrados com eles aqui, e estou voltando para cumprir uma promessa de uma atividade que a gente já tinha o ano passado e não foi possível desenvolver. E hoje a proposta é desenvolver esses bancos de pneus. E, na verdade, assim, a necessidade dos bancos de pneus surgiu porque a APAI, onde eu trabalhava, fazia trabalhos integrados, eles surgiram a necessidade de desenvolver a mesma proposta, que é pneus para áreas de descanso, para áreas de lazer, como um todo. E aí eu fui buscar informações de como desenvolver esse puff. Consegui, né, desenvolver um puff legal, coisa e tal, e hoje a gente está aqui para desenvolver o mesmo produto. E é isso, tamo aí. Então, aí a gente vai realizar ele com alguns materiais que a gente conseguiu de doação, então, que foram pneus que a gente pegou aqui em duas borracharias da proximidade, né? A gente está no Lago do Campo Limpo, pertinho tem a Avenida Carlos Lacerda, que a gente pegou na borracharia que fica no quarteirão dela, né? Bem no comecinho, e outro na Avenida Quesnel Montaqueus, que é um pedaço de Taboão já, mas que é pertinho aqui do Cida também, 5 quadras daqui. Então a gente pegou a quantidade de pneus que a gente precisava desses dois estabelecimentos. E aí pegamos também algumas madeiras que a gente encontrou que estavam sendo dispensadas pelas vias públicas. Então, como por exemplo, essas portas aqui de móveis, né, que a gente tem desse tipo aqui, tem daquele. Então aqui a gente precisou só comprar algumas espécies de madeira, poucas, né, porque a maior parte da madeira que a gente vai usar são essas madeiras de reaproveitamento. E aí também fica o processo que vocês podem realizar com esses materiais reaproveitados, que aí a necessidade de compra mesmo fica para os parafusos, e porcas e arruelas que a pessoa vai usar para montagem, e usar as ferramentas de corte que estiver disponível, né? Que aí no caso aqui a gente vai usar a serra tico-tico, mas aí a pessoa pode cortar da maneira que achar melhor. Só fazer a marcação do desenho, né, do buraco do pneu e encaixando depois essas peças. Vai ser basicamente os pneus, né, que o Ale falou, como consegue. Geralmente toda borracharia tem de descarte, assim. E aí a gente escolheu 2 para as crianças, 2 um em cima do outro para as crianças e 3 para se for banco para adulto, né, a galera mais alta, assim. As madeiras, e aí a gente tem os parafusos, que a gente comprou desses daqui, que deve ter mais ou menos uns 7, né, uns 7 centímetros. Eu acho que esse daqui é o de 8 milímetros de diâmetro. E as porcas e arruelas para eles também, para esse mesmo parafuso. Então, que aí a gente vai furar as madeiras e os pneus com a furadeira. Que então não precisa ser nenhuma especial, qualquer uma que vocês tiverem por aí pela casa. E aí então a gente faz 4 furos em cada nível, né? Pode explicar essa parte. Então, só reforçando o que o Ale apontou, que assim, os materiais, na verdade, eles são materiais que normalmente vão ser descartados. As pessoas normalmente não fazem uso. Então, assim, se você tiver minimamente um controle, se souber manusear uma ferramenta, você consegue desenvolver. Um exemplo maior, que inclusive a questão do círculo que a gente fez aqui, eu usei um pedacinho de madeira que a gente encontrou aqui para justamente fazer um círculo mais bonitinho, e simplesmente você faz isso. Eu adaptei uma caneta, bati um prego e a gente conseguiu fazer um círculo aqui bem bacana. Isso na verdade, assim, você adapta da melhor forma possível, né? E aí o que a gente faz aqui? Em relação aos parafusos, ó, a gente fez primeiro o corte, o desenho do círculo. E aí em seguida o que a gente faz? Vai cortar essa madeira.
cortando a madeira, a gente parte para os furos dos pneus. Por que é importante, o que a Evelyn comentou aqui, o parafuso ser de 7 para 10 centímetros? Que na hora de você colocar a parafusar aqui, se você pega um parafuso muito curtinho, você não vai conseguir aparafusar os outros, porque você precisa ficar manuseando o tempo inteiro o pneu para ajustar o espaço entre eles. Então é necessário que esteja no mínimo esses 7 centímetros aqui, tá legal? E aí depois que a gente fura os 4, fura os 2 pneus, a gente faz primeiro a parte de cima da madeira, para depois você fazer o inferior. Por quê? Porque como são 2 pneus, você consegue ajustar os 2 aqui por baixo, tá legal? Então vamos dar procedimento aí, e aí vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Então, e quando for pegar as madeiras na rua, só ver assim, uma peça que seja maciça, porque o compensado, se você monta esse esquema, depois as camadas dele vão se abrindo, né, vão desfolhando, e aí fica desmanchando, porque o compensado e aquelas madeiras de serragem, elas são um agregado que com o tempo o parafuso vai espanando, e aí o seu tampo do banco vai afundando, vai cedendo, você vai acabar perdendo o seu tampo. E aí então só pegar alguma madeira que seja mais maciça assim, que aí dá já para você realizar o seu tampo com boa qualidade. E aí, só reforçando essa questão da madeira, se você não for fazer um forro sobre a madeira aqui, sobre a madeira, fica complicado, porque se for deixar na área de chuva, automaticamente essa madeira vai encharcar, e aí corre o risco dela apodrecer com mais facilidade. Então, no nosso caso aqui, nós vamos revertir, não é isso? Isso, então a gente conseguiu um colchão de ar de um colega que não ia mais utilizar, que ele já estava com problema na válvula, e aí a gente vai fazer uns cortes nele para realizar essa proteção, então, para deixar mais adequado para receber essa coisa das intempéries, né, essas variações do tempo, para deixar exposto mais tranquilamente. Então é isso, ó, vamos fazendo por etapas aqui, e à medida que a gente for eliminando etapas, a gente vai mostrando para vocês o resultado, tá legal? A gente dá o giro 360. Isso, aos dois, ó. Fala assim, pronto.
Então, para realizar o revestimento desse banco, a gente acabou encontrando um colchão de ar que seria dispensado aqui no espaço, que um membro do grupo usava para atividades de dança. E aí, então, como ele estava dispensando esse material, que ele arranjou o outro revestimento, né, para as atividades, ele deixou então no descarte do material reciclável aqui, dos resíduos recicláveis do espaço. E aí a gente então pegou para utilizar para fazer o forro dos bancos. E aí então a gente vai usar as duas partes do material, né? Ele tem esse lado mais aveludado, que é o que o colchão costuma colocar com apoio para o chão. E essa outra parte é um tipo de vinil, né? Que aí fica um outro tipo de revestimento com essa face aqui do material. Então, aí, quando vocês forem realizar a montagem do banco, também vocês podem colocar esse vinil, né? Esse material sintético. E se quiser acrescentar, para ficar mais macio, pode colocar uma espuma, né? Um pedaço de colchão antigo aí que vocês tiverem, que esteja já mais baixo. E aí fica até uma coisa mais confortável para quem for utilizar futuramente, tá bem? Quer cortar aqui, né? Nesse caso, ó, estamos usando um grampeador comum para pregar, porque é uma madeira super tranquila. Então, assim, corre o risco de não rolar se você tiver uma madeira mais dura. Então, você pode usar taxinhas ou preguinhos para fixar aqui o revestimento, tá legal?
Então, gente, ó, um erro de projeto aqui que eu quero deixar para que vocês não cometam o mesmo erro aqui. Então, gente, ó, um erro de projeto aqui que eu quero deixar para que vocês não cometam o mesmo erro que eu, que é o que acontece? Normalmente, quando a gente faz o buraco, faz os furos na madeira, a gente em seguida coloca os parafusos. Por quê? Normalmente, o que acontece? É parafuso, a almofada, o estofamento, para depois você colocar o forro, porque a ideia não é deixar os parafusos expostos assim. E sem contar que corre o risco de você prender a calça ou até possivelmente se machucar nos parafusos. Então, só reforçando, furo na madeira, parafuso, estofamento para depois o revestimento, tá legal? E aí o que acontece? Fizemos o furo aqui com uma broca de 8 milímetros, não é isso? Só que na borracha, mesmo sendo fazendo esse furo, a borracha ela volta. Então é necessário que você use uma broca maior para fazer o furo, para o acesso do parafuso ficar mais tranquilo, tá legal? É o que a gente vai fazer agora. A gente pegou a broca 8 agora. Isso. A gente tinha furado com a 7. Tá. Então, por que eu sugeri para vocês um parafuso maior? Porque é nessas horas que começa a dificuldade, que você precisa passar os parafusos, e se ele é muito curto, você não tem uma distância, inclusive para empurrar ele, para que você consiga transpassar o espaço aqui. Então a Evelyn vai sofrer comigo aqui um pouquinho para a gente passar os parafusos, pelo menos as pontas dos parafusos. Aí empurrou, passou bacana. Vou pegar uma tela aqui. Isso aí. Só alinhar isso. Ó, pera. Acho que a gente pode ter colocado errado. Pode ser. Isso. A parte boa é essa. Aí. Vamos ver. Só pra alinhar. Tá. Né? Porque a madeira pode ter... Sim, não ainda tem isso também. Isso é aqui. Não é ainda, né? Esse é o seu pé, não? Esse deu. Tu também deu? Tá distante? Eu acho que esse que era mais pra lá, era esse, né? Não. É isso? Não, dá outra voltinha. Tira. Aqui deu. Aí não? Sério? Aqui deu. Ó. Força isso. Vai pra fora muito forte. Falta esse aqui. Agora só falta você. Pronto. Show de bola. Ó. Agora a gente vem com as arruelas e as cocas. Trabalha aqui. Aí o que não é bacana? Vocês apertarem demais. Porque se você futuramente for precisar fazer a mudança do forro e não tiver ferramentas, fica complicado. Então a ideia é você apertar só com a capacidade de força da tua mão, para não correr esse risco de você ter dificuldades futuramente de retirar isso aqui. Mostra com que ela quer. É parafuso e porca 7. Aí vocês vão ver que ele não fica solto nem nada.
E aí fica inclusive fácil, caso futuramente você queira mudar o forro ou fazer alguma... Fase 1, ó, vocês veem que ele fica bem firme e não corre o risco de você Da hora. tombar nem nada. Bacana? Dá pra testar, né, João? Dá. Deixa eu testar. Test drive. Aprovado. Tá se divertindo aqui. Não é? Então, gente, sobre o meu trabalho, eu sou gestor ambiental de formação. Atualmente, eu trabalho com educação e reinserção de pessoas de uso excessivo de álcool e drogas, tá? Não vou citar o nome da empresa, mas é o trabalho que eu desenvolvo atualmente. E por que eu aceitei de pronto esse convite do Ale? Que é justamente para fortalecer o trabalho que o coletivo CITA faz. A gente sabe da importância do que é o trabalho deles para o território. E para que as pessoas conheçam o trabalho do CITA, que tiver a oportunidade de vir aqui, conhecer o trabalho dos coletivos, é muito bacana. Eu sempre que possível, que dentro do convite da galera, estarei aqui. E é isso, é fortalecer o trabalho da galera, que é muito importante aqui para a Quebrada. E subir essa hashtag aí, gente, fica CITA, porque é importante demais esse trabalho que eles desenvolvem aqui para simplesmente deixar de existir. Só queria deixar para vocês assim que vocês puderem, procurem lá na página do CITA, procurem a galera, procurem conhecer o trabalho do espaço e conhecer o trabalho que eles fazem aqui, porque só quem conhece sabe o quanto é importante o trabalho que eles desenvolvem aqui na Quebrada. Tá legal? Queria deixar esse recado aí para vocês. Então, fica a CITA fazendo cada vez mais pela arte, pela cultura e pelo território. Aí, fica Fica CITA. Fica a CITA. É isso aí.